Olá! Vamos fazer mais uma resenha aqui no Ano Sem Amazon? Meu nome é Bruna Giovannini, você está no Ano Sem Amazon e hoje nós vamos conversar sobre Inteligência Humilhada do Jonas Madureira. Finally! Finalmente nós vamos conversar sobre esse livro. O Jonas Madureira, ele é bacharel em teologia, ele também é bacharel em filosofia, é professor de teologia sistemática, filosofia e hermenêutica e também é pastor. Então, assim, ele é... Vocês conhecem ele, ó? Ele encontrou a fonte da juventude, né? Eu acho. Mas esse livro, ele é um trabalho, assim... Parece que é o cume de um trabalho, né? Deixa eu ver a palavra. É o clímax de um trabalho que o Jonas vem fazendo. É o clímax de um trabalho que o Jonas vem fazendo. Ele fez, parece, primeiro uma pregação, depois ele fez algumas palestras e aulas. Tem aula aqui no YouTube, vou deixar linkada aqui a playlist, tá? Uma playlist com esse nome, Inteligência Humilhada, de uma escola. É a Escola de Teologia Charles Spurgeon. É isso o nome? Acho que é. Então, e aí depois ele escreveu o livro. Então, assim, não é uma coisa que veio na cabeça dele, de repente ele escreveu. É uma coisa que ele vem trabalhando há um tempo. E aí ele escreveu esse livro. E é um livro impressionante, é um livro filosófico, mas também é um livro pastoral. Ele mistura essas duas pegadas, esses dois discursos. Então tem hora que parece que a gente está numa sala de aula, tem hora que parece que a gente está ouvindo uma pregação e tal. E aí, olha, agora que eu tô lendo Lit, e que eu li alguns outros livros depois de Inteligência Humilhada, eu comecei a reparar, mas eu nunca tinha visto um livro com tanta indicação, né? São 11 indicações no início do livro. E aí você vai lendo, você vai ficando com vontade de ler o livro, você fica de acabar, né? Mas não acaba. Mas aí cada indicação que você vai lendo vai te dando mais vontade de ler o livro ainda. E aí, sabe quando você abre assim, ó, parece que ó, os anjos batem palmas, porque são 11 indicações no início do livro. Gente, essa luz é impossível mostrar livro para vocês, desculpa. Mas entre as indicações tem Franklin Ferreira, Augusto Nicodemos, Ronaldo Lidório, esse Guilherme de Carvalho não sei quem é não. Tem outros aqui, cara, que são... Você pensa assim, essa Norma Braga, eu já tinha visto alguma coisa sobre ela. E aí você fica... Se todo mundo gostou, se esse pessoal gostou, então é porque... vale a pena ler. Aí ele autografou. Toda vez que eu falar desse livro eu vou falar disso, que ele é autografado. Nossa, não tem como. Não tem como. Impossível. Vamos lá. O Jonas dedica esse livro ao pastor Rousseau Shedd, que já morreu, né? E ele fala assim: ao doutor Rousseau Shedd, uma prova de que a inteligência humilhada não é apenas um conceito. E, na questão de curiosidade, assim, o prefácio do livro é feito pelo Rousseau Shedd. E ele talvez tenha sido o último prefácio que o Dr. Rousseau Shedd fez. E nesse prefácio, o Dr. Rousseau Shedd fala: trata-se, enfim, de uma grande contribuição ao acervo da teologia brasileira. A qualidade da argumentação, a solução de problemas desafiantes para a mente humana e a habilidade de escrever de modo claro e atraente levam-me a recomendar este livro, que com certeza será enriquecedor para todos os que se empenharem em lê-lo. Realmente, o livro abre os horizontes, sabe? Mesmo para quem já assistiu às aulas, o livro ele enriquece muito esse conceito, que não é um conceito novo. O Jonas vai deixar bem claro que esse conceito não veio da cabeça dele, né? Ele só compilou, ele percebeu esse conceito e ele resolveu compilar os pensamentos daqueles grandes escritores, filósofos, teólogos, que falaram disso. E eu fiquei, como leitora, como uma pessoa que assim tem mais de 100 livros na estante para ler e não leu, eu fico impressionada com a quantidade de obras que ele leu. E eu fico pensando que eu estou fazendo uma coisa errada. Eu tenho que logo ler aquele livro do Sertilange, que é A Vida Intelectual, para ver se eu consigo entender como que faz para ler livros assim. Mas vamos começar a falar
E antes de tudo, eu quero mostrar pra vocês um detalhe nessa capa. Se eu não conseguir mostrar aqui, eu vou ter que colocar fotinho. Mas tá vendo que Jesus está aqui lavando os pés de Pedro? É Pedro, né? E aí, olha esse cara aqui. Olha esse cara. Eu acho que esse cara é Judas, cara. Ele tá assim, não lava o pé de Jesus. Não faz isso. Não sei o que. Deve ser ele, cara. Deve ser Judas. Eu tenho certeza que é isso. Eu hoje só devo falar do capítulo 1 e do capítulo 2, se der tempo, porque eu tô olhando aqui o tempo da câmera aqui. Mas vamos lá. Na introdução, o Jonas vai falar assim da inteligência humilhada, de onde que ele tirou, que ele vai citar as pessoas que ele pegou assim para poder entender mais esse conceito. Ele vai falar no final da introdução, eu tirei um pedacinho que é assim, que aqueles que desejam desempenhar bem a tarefa do ministério da palavra aprendam não apenas a discursar e a falar em público, mas especialmente a penetrar na consciência para que as pessoas vejam Cristo crucificado e seu sangue escorrendo. Se a igreja tiver esse tipo de artista, ela não precisará de madeira nem de pedra, ou seja, não precisará de representações sem vida e na realidade não precisará mais de imagem alguma. João Calvino, na exposição de Gálatas. E aqui na introdução o Jonas vai falar do intelecto, da fé, de como que essas coisas vão andar juntas. É como não pode existir uma briga entre os dois, que os dois têm que ser conjugados, eles têm que ser juntos para que a gente possa alcançar a profundidade. E acabou a energia. E agora, José? Eu volto depois dos comerciais. Voltamos com a energia. Mas vamos lá, na introdução, eu enrolei, não falei nada. Na introdução, o Jonas vai falar dos dois extremos, as pessoas que têm fé e sacrificam o intelecto, das pessoas que vão só pela razão e deixam a fé de lado. E o conceito de inteligência humilhada vai trazer uma união dos dois, uma reconciliação da fé e do intelecto. No capítulo 1, ele vai falar dos conceitos de fideísmo e de racionalismo, que é exatamente isso. O fideísmo diz que tudo que você vai conhecer de Deus é pela fé, e o racionalismo vai dizer que o conhecimento que você faz pela fé não é conhecimento, então só a razão é o caminho para você ter algum conhecimento sobre Deus ou sobre qualquer coisa do mundo, sabe? E aí o Jonas na página 27 vai dizer o seguinte: a inteligência humilhada é a fé que não tem medo de pensar, duvidar ou questionar. A fé não precisa morrer, só precisa pensar. Em contrapartida, a inteligência humilhada é também a consciência da humilhação da razão, que nos faz reconhecer o papel fundamental da fé. A razão não precisa morrer, só precisa dobrar os joelhos. Aí vai falar do conceito de teologia em segunda pessoa também, na segunda pessoa, que é aquela teologia que você faz diante de Deus. Você não fala sobre Deus de fora. Você não existe isenção do teólogo, né? O teólogo ele precisa ter comunhão com Deus. Então você faz diante de Deus uma teologia aonde você busca conhecimento em Deus, sobre Deus. E um exemplo disso são as Confissões de Agostinho, né? Que Agostinho está fazendo teologia diante de Deus quando ele vai confessar os seus pecados. E tem resenha aqui de uma edição das Confissões. Eu vou deixar o link aqui, em algum lugar aqui, para você poder clicar e ver essa resenha das Confissões de Agostinho, tá? Aí na página 33, o Jonas vai trazer um pedacinho de um texto de um tal de Leopold Immanuel Ruckert. E ele diz o seguinte: como exegeta, o intérprete do Novo Testamento não pode ter um sistema, seja ele dogmático, seja meramente baseado em seus sentimentos. Ele não deve ser nem piedoso nem perverso, não deve ser nem moral nem imoral, não pode ser nem sensível nem insensível, um robô, né, querido? Aí até o Jonas fala, toda vez que eu me deparo com esse argumento do Ruckert, eu pergunto-me por onde que andaria esse teólogo que ele descreveu. Ao contrário do que Ruckert pensa, a verdadeira teologia é produzida numa atmosfera de piedade, devoção e amor.
Para tanto, o teólogo precisa ser regenerado, pois apenas o regenerado pode amar a Deus sobre todas as coisas e por isso é capaz de conhecer em profundidade. O homem nenhum conhece verdadeiro e profundamente a Deus, senão aquele que o ama acima de todas as coisas. Eu anotei tanta coisa, cara, mas tem um tempo já que eu anotei, mas eu vou tentar falar dos tópicos, tá? Nesse tópico da humildade arrogante, ele vai falar de uma história de um tal do 3 cegos que vão tentar conhecer o que é um elefante. E aí um pega na tromba, outro pega não sei aonde, cada um fala que o elefante é uma coisa. E aí ele vai falar que a pessoa que vira e fala assim, tá vendo só, é a mesma coisa com a religião, cada um vai falar de um aspecto de Deus, como se a verdade fosse acessível por todos os caminhos. Só que esse cara que tá falando parte do pressuposto que ele sabe o que é religião e ele tá vendo de fora que cada um vê um aspecto, ou seja, esse cara quer pregar humildade, ou seja, olha, você não pode dizer que a sua religião é exclusiva, ou seja, ele tá pregando humildade. Só que ele tá sendo arrogante ao ponto de achar que ele sabe o que é e pode ficar apontando para os outros o que é e o que não é, né? Tem um outro tópico aqui no primeiro capítulo que fala da condição da humilhação. Quando a gente vê essa inteligência humilhada, a gente pensa, beleza, eu tenho que humilhar a minha inteligência. A minha inteligência, ela precisa se esvaziar, sabe? Tem um hino assim, né? Eu quero me esvaziar de mim. Cara, não existe esse negócio de esvaziar de mim, porque você já é vazio. Você não tem nada que esvaziar. Da mesma forma a inteligência. A sua inteligência já é humilhada, sabe? E aí o tolo é aquele que não sabe que a inteligência dele é humilhada. A queda, ela traz efeitos para minha inteligência também. Quando eu penso, eu não penso perfeitamente, eu não vejo perfeitamente. Então a minha inteligência, ninguém precisa humilhar a minha inteligência, nem eu preciso humilhar a minha inteligência. Minha inteligência tem uma condição humilhante, uma condição humilhada. Tem um outro tópico chamado autoabsorção narcisista. E aí ele começa a falar sobre os teólogos, que são assim, eles adoram o som da própria voz. Eles são apaixonados por conceitos complexos em que eles conseguem explicar, sabe? E aí ele vai chamar essas pessoas de tolas. Ai, Jesus. Mark Twain diz, jamais discuta com um tolo. Pode ser que as pessoas não consigam perceber a diferença. O tolo, ele gosta de escutar o que ele acha das coisas. É impossível que o tolo chegue a um ponto de autoconhecimento em que ele veja suas limitações. E aí o Jonas vai dizer que o tolo acredita que ele mesmo produz as suas ideias. Por isso que ele não escuta ninguém. Só que olha o que ele fala. Como o tolo ignora o fato de que o seu pensamento é submisso à visão do mundo, o tolo acredita que tem controle total sobre suas ideias. Ele ainda não descobriu que não possuímos ideias, mas ideias nos possuem. Tampouco percebeu quanto é importante conhecer a visão de mundo que controla nosso pensar e agir. Nesse primeiro capítulo, o Jonas vai, no final, assim, ele vai chegar a uma conclusão de que nós não só precisamos que Deus nos mostre quem Ele é, que Deus ilumine a realidade para que nós possamos ver a verdade, como Deus precisa nos curar de uma cegueira. Olha só, por exemplo, alguém que tenha uma venda nos olhos só poderá enxergar o que está acontecendo à sua volta se ela for primeiro retirada. Nesse caso, o ato de enxergar pressupõe o ato de remover a venda. De forma semelhante, a libertação pelo conhecimento pressupõe a libertação para o conhecimento. Então, quando diz que, por exemplo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecer a verdade é uma forma de libertação, mas eu primeiro preciso ser liberto para conhecer essa verdade e essa verdade me libertar. Olha, eu fiz uma anotação aqui interessante porque eu estava lendo Inteligência Humilhada junto com o que estão ensinando aos nossos filhos, que é um livro a respeito do construtivismo e das suas consequências na educação dos nossos filhos e como que isso é terrível para a formação intelectual dos nossos filhos, né? E aí ele tem um trecho aqui em que ele fala o seguinte:
para o platônico, ou seja, aquele que acredita, né, nas ideias do Platão e tal, a consciência da real condição do tolo está no próprio tolo, uma vez que essa consciência é resultado de mera autorreflexão, ou seja, a pessoa é tola, a pessoa tá lá na caverna, né, e tal, e ela precisa ser liberta, e ela vai refletir, e aí vai se libertar, porque ela vai entrar nesse processo de autorreflexão. Para o cristão, por sua vez, a conscientização é fruto da ação interna do Espírito Santo que liberta o coração do tolo para ouvir em primeiro lugar a voz de Deus. O cristão acredita que é a palavra de Deus, iluminada pelo Espírito, que conscientiza o tolo da sua tolice. Portanto, é o Espírito que liberta o tolo de si mesmo e o coloca diante de Deus. Olha só esse trecho de Pascal. Olha só. Conhecei, pois, soberbo, que paradoxos sois para vós mesmos. Humilhai-vos, razão impotente. Calai-vos, natureza imbecil. Aprendei que o homem ultrapassa infinitamente o homem. E ouvi de vosso mestre vossa condição verdadeira que ignorais. Escutai a voz de Deus. Esse livro é cheio de trechos, cheio de obras, e aí eu anotei alguns livros que me deu vontade de ler nesse capítulo 1. Ó. A Prática da Piedade, do Lewis Bailey, O Deus que se Revela, do Francis Schaeffer, O Conhecimento de Deus, do J. Parker, Resistência e Submissão, Cartas e Anotações Escritas na Prisão, do Dietrich Bonhoeffer. Não sei como falar. Mas são livros que me deu vontade de ler para entender esse primeiro capítulo. Eu achei que ia dar tempo de falar do segundo capítulo, mas não vai dar. Então o que vai acontecer? Eu vou fazer uma playlistzinha aqui com essa conversa que eu tô tendo com vocês. Não é uma resenha, eu me organizei até, só que tem muito tempo que eu organizei o capítulo 1 e o capítulo 2. Mas o capítulo 3, 4 e 5 vai ficar melhorzinho, tá? Mas vamos seguir essa playlist, eu vou tentar colocar esses vídeos o mais rápido possível. Só que como eu falei, agora em abril, eu estou num projeto que eu não vou poder ficar batendo tecla aqui, lendo 7, 8 livros nesse mês, tá? Mas em breve eu volto com alguma atualização dessa playlist do Inteligência Humilhada, tá? Um beijo pra vocês. Se inscrevam no canal, fala aqui o que vocês acharam, entenderam alguma coisa do que eu falei. Também me sigam lá no Instagram, que de vez em quando rola foto, rola stories sobre as minhas leituras. Tá bom? Um beijinho, tchau e vamos passar 2019 lendo.